Tá ok, então. Então a gente vai iniciar. Todos já estão com o livro aí. Vocês podem deixar o microfone aberto, não tem problema, não tá dando interferência, só é ruim quando dá interferência. Mas se vocês estiverem só com o fone o alto-falante, né, quer dizer, do celular, não vai dar interferência, só se tiver com o fone, ok? E aí, o conteúdo, né, como eu havia dito para vocês, ele envolve a questão principal, né, da genética, é o estudo dos genes e principalmente hereditariedade, que é características, né, que são passadas de pai para filho, de avós, que às vezes vem até de gerações mesmo, uma determinada característica e que você acaba adquirindo, né, tal característica. Nessas partes aí, vocês compreenderam? Pois é. Aí na página 53 tem a questão da troca, né, dos genes que são em relação aos espermatozoides e o óvulo, né, o X e o Y. E quem determina, né, o sexo do filho é o pai, porque ele tem o gene lá, né, o espermatozoide X e o Y. A mulher ela só produz óvulos X, então óvulos femininos. E a determinação do sexo, né, é em relação ao pai, com espermatozoide ou X ou Y. E dentro deste espermatozoide é que carrega as características, que são em relação aos cromossomos e as características ou dominantes ou recessivas, como a gente havia comentado numa dúvida de Fabrício, né? Só comentei um pouquinho em relação a esse gene recessivo ou dominante. Aí o A maiúsculo é o dominante e o A minúsculo é recessivo, que é o que determina cor de pele, cor dos olhos, cor do cabelo, formato do cabelo, né? Se vai ser mais liso, mais cacheado. Talvez os seus pais, eles tenham cabelo liso, um exemplo, né? Só que aí você já nasceu com cabelo cacheado. No gene dos seus pais, havia essa característica que talvez eles trouxeram dos avós, dos bisavós, e que com a união, essa característica ela passou a ser dominante sobre cabelo liso, um exemplo. Então, por esse motivo, que às vezes uma determinada característica não vem dos pais, já vem lá dos avós, bisavós. Às vezes acontece também até com a cor dos olhos. Talvez seu pai, sua mãe não tenham um olho claro ou tenha e você não nasceu, mas aí porque puxou dos avós ou dos bisavós. E aí tem um ciclo, né, uma cadeia que vai passando. Alguma dúvida? Algo mais? Tem alguém aí que tem alguma característica que não vê nos pais? Que acha assim, essa característica é do meu avô, da minha avó? Nem minha mãe, nem meu pai tem olho azul. E você tem, né, Fabrício? Pois é, talvez foi dos seus avós. Eu só pareço com meu pai, eu acho que deu errado. Aí, então, quer dizer que o gene do seu pai é dominante sobre o gene da sua mãe. As características. Eu achava que era o único, porque... É por isso que, às vezes, até os filhos, né? Um parece mais com o pai, outro parece mais com a mãe. Porque naquele processo ali do gene, em relação a espermatozoide, houve uma transferência, ou espermatozoide ou óvulo, né? Houve uma transferência de característica que talvez domine mais ou para o pai ou para a mãe.
né? Ou para os avós, igual o Júnior aí, né? Que tem o olho azul porque puxou dos avós. Então, cada um tem a sua característica. Só que aí existe algumas alterações nessas características que as tornam não hereditárias, né? Elas podem sofrer algumas alterações, que é no caso da cor da pele, quando se pega sol, né? Há uma alteração, cor do cabelo, usar pintura, uma lente de contato, eu consigo mudar, né, a cor dos meus olhos. Então existem... Será se Júnior não é lente de contato, não, gente? Eu acho. É natural, né? Ah. Deixa eu ver outra coisa aqui interessante que eu havia visto. Lá na página 56 e 57 tem um pouquinho dessas combinações, né, que a gente havia falado. Aí o dominante, ou no início aí da página 56, observem aí, vezão, a gente costuma falar desse jeito, vezão, vezinho. Aí tem dois pares, estão vendo? Vezão, vezão, vezinho, vezinho. É como se fosse uma característica de alguém, né? Vamos supor aí que seja para olhos claros. E aí a junção deles e aí a modificação. O dominante é sempre o que vai sair a característica. Se for olho azul e olho castanho, se a junção der dominante, o dominante aparecer, por exemplo, aí o resultado deu vezão e vezinho, mesmo tendo as duas características para olho claro e olho escuro, o olho vai sair claro, porque o gene dominante ele está aí. Só sairia com o olho escuro se o gene recessivo, que é o vezinho, vezinho, tivesse os dois. E aí ele só consegue sair aquela característica se ele for os dois pares, ou se ele for dominante. Senão, não sai esse tipo de característica. Entenderam? Então, mesmo que saia as letras diferentes, né? Vamos falar assim. Só sai a característica do dominante. Para sair a característica do recessivo, as letras, os pares de letras, né? Elas têm que ser recessivas. Tem que ser a menorzinha. Se a característica de olho azul fosse o vezinho, vezinho, essa criança, né, um exemplo, só teria a possibilidade de nascer com o olho azul se saísse no seu gene vezinho, vezinho. Se sair vezão e vezinho, ela sempre vai ter olho castanho, ok? Tem a característica do albino aí também, né, que existem algumas pessoas que têm essa característica, alguns animais também já se tem, né, que é a falta da melanina. É uma alteração que dá em relação ao gene, que altera, né, para a melanina, a produção de melanina, que é o que dá a cor à pele. E acaba dando essa alteração e não há possibilidade de reversão. Na atividade de vocês, a primeira questão aí, vamos lá para a atividade, que aí também corrigindo a atividade já ajuda a fazer uma revisão com vocês. A primeira questão aí sobre o material genético, onde é que a gente encontra esse material genético? Qual é a alternativa? Isso. Então, o material genético, que as informações elas estão contidas no núcleo das células.
A segunda questão, existe uma tabelinha que a gente faz, que é essa mesma tabelinha aí que tem na atividade, na página, quer dizer, este livro de vocês não tem a tabelinha. Existe uma tabela que a gente faz para poder conseguir descobrir qual é o tipo de gene que é dominante. Eu vou estar depois mandando para vocês como é que faz essa tabela. Porque essa tabela é que consegue dar essa matemática aqui correta. Alguém conseguiu fazer com essa tabela ou vocês fizeram aleatório? Ou pesquisaram na internet? Pode ser sincero. Oi? Existe uma tabelinha que a gente consegue fazer para descobrir. Deixa eu ver aqui se eu acho um lápis. Isso, é tipo um jogo da velha. Onde você coloca... Deixa eu ver se dá pra ver. Deixa eu levantar aqui. Você faz como se fosse um jogo da velha, ó. Dá pra ver aí? Aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. É porque eu não tava me vendo, eu não sabia nem pra onde é que eu tava colocando o livro. Aqui, tá vendo? Aí vamos supor, aqui o exemplo, a cor tal, da suculenta e tal. Existe uma tabelinha que a gente faz onde as características, vamos supor que a característica é azão, azinho, de um determinado indivíduo, e do outro seja A. Dá pra ver aí? Não vou mexer o livro para vocês poderem olhar. E aí, quando a gente faz essa junção, a gente pega uma característica de um, a característica do outro vem para cá. Característica de um, de outro vem para cá. Quando você separa aqui na frente, o resultado você sabe a quantidade de porcentagem porque aqui cada quadrinho desse equivale a 25%. Então, o resultado final vai dar as porcentagens que nós temos aqui. Pega uma característica do pai e um da mãe. Um exemplo, uma do pai e uma da mãe. E dá o resultado final da porcentagem de quanto de característica. A possibilidade, né, do filho ter aquela característica. Depois eu vou fazer um videozinho, mesmo curto, mandar para vocês, só para vocês terem uma noção. Porque é algo que vocês vão estudar no ensino médio, viu? Então, a professora tá passando uma coisa aí que... Quieta. Não, vocês vão usar. E por isso que eu resolvi fazer o Meet. Fazer não, né? Que não foi o que criei. Utilizar o Meet para poder dar essas aulas para vocês, porque estes próximos conteúdos vocês vão utilizar no ensino médio. Então é uma basezinha e até mesmo para a gente se ver, para vocês saírem, talvez a gente acaba se acomodando, né? Falar, tô fazendo atividade em casa, fazer sei lá que horas. Então aí a gente acaba acumulando as coisas que tem para se fazer e acaba atrapalhando, sobrecarregando a nossa mente. Tanta coisa que eu acho que muitos de vocês estão passando por essa mesma situação. Eu também tô. Não é algo que é só com um, com outro e tal. Então a gente acaba sobrecarregando de você falar, não, eu tô em casa, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco eu faço. Tem outra coisa para fazer. E aí, né, as coisas vão saindo do nosso controle. E às vezes a gente não consegue mais recuperar, acompanhar. Então tem que ir no ritmo. Não pense em atropelar, porque acaba virando uma bola de neve. Vai no seu ritmo. Não consegue mais acompanhar? Vai no seu ritmo. Ok?
principalmente com minhas aulas, né, que só com vocês eu já tenho 3 disciplinas. Então, eu imagino que alguns devem estar, né, então podem ficar tranquilos. Compreendo vocês. A questão 3, quer dizer, voltando lá para a questão 2, os cajus vermelhos deu quanto por cento? Alguém fez aí? Marcou o quê? Isso. Isso, 75%, né, de cajus eles vão nascer vermelhos e 25% amarelo. Por quê? Nós vemos aí, ó, o alelo recessivo condiciona a cor amarela. O recessivo é amarelo. E o alelo dominante é cor vermelha. Então, aí, a porcentagem, né, de que 75% dos cajus, eles nascem vermelhos. E somente 25% nasce amarelo. Porque o amarelo, ele já é recessivo. Ele não domina o vermelho, né? A terceira questão, quem é o responsável aí por todo esse estudo? Mendel. Letra C. Isso. A quarta questão segue a mesma questão em relação à tabelinha, onde temos o dominante e o recessivo. Dos 360 filhotes, né, quantos desses serão heterozigotos, né, provavelmente. Vocês entenderam aí sobre heterozigotos? Não. Ai, vocês têm que me falar, gente. Eu tô tentando descobrir. Eu tô sugando de vocês para tentar descobrir a dúvida de vocês, porque vocês acabam não falando. Não pode ficar assim, gente. Na sala de aula, vocês não teriam coragem de me perguntar? Diferente por quê? Porque tá de longe aí. Tô aqui perto, ó. Tô aqui. Tô bem pertinho. E aí? Homozigoto e heterozigoto? Alguém sabe? Alguém que aprendeu? Eu acho que Alguém mais? Então, homozigoto, homo, é quando o par de alelos deles são iguais. Por exemplo, azão, azão, as duas letras ali são iguais. E heterozigoto já é quando é diferente. Quando há uma junção entre os dois, as duas características, né? Um exemplo. entendeu? Vocês estão associando agora com outra coisa? Eu acho que estão. Iguais, diferentes. Hétero diferente. Eu sei que sim. Ellen, você só abriu o microfone. Agora eu entendi. Pois é. Homos são iguais e héteros diferentes. E heterozigoto diferente. Agora a gente aprendeu. Tá vendo? Não esquece mais sobre homozigoto e heterozigoto. Então, as características, né? Provavelmente o número que será heterozigoto, que as características vão ser
de um e do outro para fazer a junção, aí vai ser a metade, é 50%. Porque não determinou, né, qual seria o gene dominante ou recessivo. Então, 50% vai ter o ser heterozigoto para a cor preta. Ok? Então, se é 50% de 360 filhotes, vai ser quanto? Isso, letra C, 180. Não é matemática, mas a gente usa matemática. Na quinta questão, a informação que eu falei sobre o quadrinho. Há 3 possibilidades aí de junções, estão vendo? A terceira questão. Um pé de ervilha heterozigoto que, portanto, produz vagens com sementes amarelas e com sementes verdes podem resultar. Qual dessas características aí que é correspondente a heterozigoto, né? O resultado ser heterozigoto. Totalmente heterozigoto. Qual será a alternativa? Letra D. Alguém acertou? Deixa eu acender a luz aqui que já tá ficando escuro. É. Letra D. Porque do 1 ele vai acabar tendo a junção entre os dois pares e vai acabar ficando metade, ou de amarela ou de vermelha. E na 2 e na 3, essa junção ela vai ficar exclusiva, né, vamos dizer. A sexta questão diz respeito aos diferentes tipos de alelo que encontram no indivíduo. É o quê? Em relação às características, fenótipos, genótipo. Vocês entenderam essa parte? Genótipo e fenótipo? Não. Entendeu nada, velho. Agora ninguém entendeu nada. Nesse instante, todo mundo tinha entendido tudo. É porque foi mais explícito. Então, o genótipo já vem do nome, né, gene, é quando a característica do indivíduo, ela vem do seu próprio gene. Por exemplo, uma cor de cabelo, cor da pele. Já o fenótipo, a característica, ela é associada com o meio em que vive. É o meio ambiente que vai alterar. Então, genótipo vem do gene, fenótipo é com o meio ambiente. Aí, como é um fenótipo? Um exemplo. Eu sou de pele clara, mas se eu ficar exposta ao sol, eu vou ficar vermelha, né? Que eu não vou mudar a cor. Eu vou ficar vermelha. Então, eu fiz uma alteração do meu fenótipo, né? Que é uma característica que pode ser mudada pelo meio ambiente. Ok? Deu para entender? E o genótipo não pode. Não pode, porque ele já vem do seu gene. Entendido? Então, genótipo vem do meu gene. Não posso mudar essa característica. Fenótipo, existem algumas características que eu consigo mudar.
cor de pele, cor do cabelo, unha, né? Olhos, porque eu posso utilizar uma lente. Então, existem algumas características que eu consigo modificar. Então, isso é chamado fenótipo. Então, lá na questão 6, né, os diferentes tipos de alelos encontrados em um indivíduo, ou seja, a sua continuação genética é qual? Genótipo. Quando é genético, né, vindo, genótipo. A 7ª questão, pode falar. É a letra C. A 7ª questão tem algumas características morfológicas e até fisiológicas do indivíduo sofrem alterações em relação à interação com o meio ambiente. Sendo assim, podemos dizer que a manifestação do 1 é influenciada, né, pela interação entre o 2, que é o meio ambiente. Então, estas duas alterações são chamadas de quê? A gente acabou de falar. Isso. Fenótipo e genótipo. A letra B. Existem algumas características, eles até colocaram aqui morfológicas e fisiológicas. Eu até lembrei, né, que existe agora que as pessoas colocam, né, silicone, acrescentam alguma coisa. Então, até mesmo em algumas características físicas reais, né, que são vindas de geração, você ainda consegue alterar, né, em relação a algumas transformações. Então, por isso entra o fenótipo aí. O 8º, em relação a lisos e arrepiados, o cruzamento, né, entre um macho liso com uma fêmea arrepiada. Só não entendi, né? Por que a fêmea é arrepiada? Por que a fêmea não pode ser lisa, gente? Acho que é um problema de arrepiada, gente. Então, a pelagem das cobaias, né, tem aí as características. O gene dominante L e o gene recessivo L minúsculo. O resultado do cruzamento entre um macho liso com uma fêmea arrepiada heterozigota dá o quê? Aí entra aquela tabelinha. A tabelinha é essencial para esse resultado aí, porque se o gene dominante é L maiúsculo, aí vai haver o cruzamento com o heterozigoto, que é o da fêmea, que é um L maiúsculo e um L minúsculo. E aí vai fazer a junção, o cruzamento do macho e da fêmea, e vai dar o resultado final. Eu vou tentar, deixa eu abrir aqui o Word rapidinho para me fazer, porque não adianta nada eu estar falando e talvez eu tô sentindo que vocês não estão entendendo em relação à tabelinha. Eu tô certa? Pois é. Deixa eu ver aqui. O problema é que a gente tinha formatado o computador recentemente e eu acho que não tem nem o Word. Aqui, deixa eu ver se tem. Qual o nome do outro programa? Punch, parece. Mas eu não vou. Verdade, menina. Tinha esquecido disso. Deixa eu ver aqui. Tabela gene.
Haha, achei. Deixa eu só agora compartilhar a tela com vocês. Vou colocar em uma nova guia aqui. Pronto. Partilhar, tá indo. Estão conseguindo ver aí? Porque como eu altero a tela, eu não consigo analisar se vocês estão conseguindo ver direitinho. Mas tá conseguindo, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá abrindo essa janela que eu tô mexendo aí? Mas não consegui, não. Estão vendo aqui que tem azinho, azão, azinho mãe, azão, azinho pai. Deu pra ver aí? Então, ó, essas mesmas, meu mouse dá pra ver também mexendo? Então, tá vendo aqui essas mesmas letras com esse traço aqui, representa que essas letras estão aqui embaixo. Tá vendo? Azão, azinho. Aqui o da mãe fica na frente. Azão, azinho. A mãe representa o de vermelho e o pai de azul. Agora, para mim montar na tabelinha, eu pego a característica de um e do outro para fazer a junção. Peguei a do pai e uma da mãe, que segue a mesma linha, tá vendo? Mesma linha daqui, mesma linha da horizontal, mesma linha da vertical. Pego a característica do pai com a característica da mãe. Aqui embaixo de novo, aí eu vou para a segunda linha. Característica do pai com a característica da mãe. Característica do pai com a característica da mãe. E aí deu a porcentagem de gene recessivo e dominante. Qual seria a porcentagem aí nessa tabela? Para recessivo e para dominante? Cada quadrinho desse aqui, ó, quando eu faço a junção, equivale a 25%. Dominante, azão. Sempre que tiver azão, dominante. Para conseguir ser recessivo, eu preciso juntar os dois minúsculos. Então, qual é a porcentagem? 75 contra 25? Isso, muito bem, 75 contra 25. Por quê? Assim é dominante e assim também é dominante. Porque mesmo essa letra estando e essa estando, o que domina sempre vai ser a maiúscula, a característica maiúscula. O recessivo só consegue aparecer quando ele está assim. Os dois minúsculos. Então, só há possibilidade de aparecer se estiver assim. Se não, não aparece. Deu para entender? Lázaro falou que a questão não fala se dominante é liso ou arrepiado. Deixa eu só abrir o livro aqui que eu acabei fechando, sem querer. Vocês podem ir falando, gente, porque como eu tô em outra tela, eu não consigo acompanhar o que tá acontecendo na tela de vocês, viu? Eu acho que liso é o dominante.
Isso, muito bem, Então, Fabrício. esse deve ser A. Porque vai seguir a pelagem das cobaias, né, podem ser arrepiada ou lisa, dependendo da presença do dominante L e do gene recessivo L minúsculo. O resultado do cruzamento entre macho e liso com uma fêmea arrepiada heterozigota é. No caso aí, vai colocar na tabela, deixa eu ver aqui se eu acho uma tabela que representa a característica que é apresentada aí. Lá no caso, fala como se tivesse azinho, azão. A tabela ela vai ser mais ou menos assim, ó. Tá vendo essa em branco? Quando a gente fizer a junção, não vai ser igual essa aqui não. Ela vai dar 50%. No caso, vai ser 50% de cada para poder conseguir o resultado. Achei. Vai ser assim. Tá vendo que aqui deu 50%? 50% do dominante e 50% do recessivo. A característica lá seria mais ou menos desta forma para poder conseguir os 50%. Entenderam? Alguma dúvida? Mais ou menos. Eu acredito que deu para dar uma entendida mais ou menos, né? Assim, um básico, um básicozinho. Aqui, achei outro que dá 50%. Se der, mesmo que o A maiúsculo esteja com um A minúsculo, não, nesse caso aqui deu 100%. Vai ser aquele lá mesmo, que é... Aqui, ó. Esse que é 50%, porque é B maiúsculo com B minúsculo. O B maiúsculo dominou. E os dois Bs minúsculos, recessivo, dominou aqui também. Então, ficou 50%, 50%. Então, a alternativa aí é a alternativa A da 8ª questão. Na 9ª questão, fala sobre João, né, que foi à praia. E acabou tendo a mudança da cor da pele. Essa variação é decorrência do quê? A 9ª questão? Fenótipo, muito bem. Tá vendo? Elas já conseguiram associar o que é fenótipo, genótipo. A 10ª questão também entra essa característica do genótipo, fenótipo. Na 9ª questão é letra D, fenótipo. A 10ª questão, temos dois termos, fenótipo e genótipo, né, que foram criados em 1909 pelo pesquisador William Jonas. De acordo com Johansen, acho que é, o termo fenótipo serviria para atribuir características morfológicas, fisiológicas ou mesmo relacionadas ao comportamento do ser vivo estudado. Desta forma, temos uma relação direta, sendo que o é quem determina o de uma pessoa. Por exemplo, assim, características presentes nos pais são transmitidas e podem ser expressas nos filhos. Já o pode ser alterado temporariamente, sem determinar alteração no genótipo. E aí, quem é que pode ser alterado e quem é que não pode? Qual é a característica que pode ser alterada? Fenótipo. Então, aí nós temos a ordem genótipo, fenótipo, fenótipo. Diz aí, vou fechar a tela aqui para mim poder acompanhar vocês. Em todas que houver para você fazer
o casamento, né, entre as características, para você descobrir a porcentagem ou a quantidade, você vai precisar da tabela. A maioria das questões aqui que nós fizemos, ela precisaria da tabela. A questão 2, a questão 4, a questão 5, a questão 8, todas essas precisariam da tabela. Porque eu acho que alguns devem ter pesquisado, eu acredito que a maioria, ou todos vocês, devem ter pesquisado para encontrar o resultado. Porque sem a tabela vocês não conseguiriam de cabeça. Até porque vocês estavam com dúvida entre homozigoto, heterozigoto, recessivo ou dominante. Então, por esse motivo que eu acho que vocês pesquisaram a resposta para poder fazer a atividade. Ou existe uma pessoa aí no grupo que compreendeu e passou a resposta para todo mundo. Qual é a alternativa? Quem foi que pesquisou e mandou pro restante? Alguma coisa? Não tem problema. Olha, sei. Porque vocês estão estavam, eu acredito que eu tenha sanado pelo menos um pouquinho, com dúvida nas questões que seriam mais importantes aí para resolver. A tabelinha vocês não tiveram acesso, fenótipo, genótipo, homozigoto, heterozigoto. Então, são essas as principais características que responderiam aí. Então, acho que vocês pesquisaram todas as questões. Entendeu? Todas não, né, tia? Todas não, aí abaixão. A maioria. A maioria vocês pesquisaram. Então, vamos agora. A questão aí 10 é a letra C, né? Como eu havia dito. Na questão 11 é sobre fenótipo. Qual é a alternativa aí que representa fenótipo? Vou deixar vocês lerem, vai que vocês erraram alguma, marcou errada. Letra C? É qual que tá? Eu saí sem querer. 11. Estamos quase terminando. Responderam aí letra C. Será se é? A 11ª questão é letra D. É um conjunto de características decorrentes. Eu nasci com genótipo, só que eu acabei fazendo alguma alteração. É decorrente. O surgimento foi esse, um exemplo, mas eu fiz uma alteração para outro modelo. Mas eu só consegui alterar porque primeiro eu tive o meu genótipo. É quase impossível a gente mudar uma característica uau, sendo que eu tive uma determinada característica. Ela pediu para repetir a 10. A 10, lá na 10ª questão, teve uma explicação sobre o que é genótipo e fenótipo. Aí só vai conseguir compreender quando a gente encaixa as palavras. Eu vou encaixar e ler só a parte onde realmente já tem as palavras, viu? Dessa forma, em relação às características morfológicas e fisiológicas. Então, dessa forma, temos uma relação direta, sendo que o genótipo, que é que vem de gene, é quem determina o fenótipo. Essa mesma questão responde essa outra que a gente está conversando aqui agora, né? O 11º. Então, dessa forma, o genótipo, ele tem uma relação direta, né, com o fenótipo, porque ele é quem determina. Eu tenho uma primeira característica, que é o meu genótipo. A minha alteração do fenótipo só depende do genótipo, da minha genética, né? Entenderam? De uma pessoa. Por exemplo,
Assim, características presentes nos pais são transmitidas e podem ser expressas nos filhos. Já o genótipo, o fenótipo, quer dizer, desculpa, pode ser alterado temporariamente, sem determinar alterações no genótipo. Então, o gene eu não consigo alterar, né? Algumas características são impossíveis de alterar. Hoje, a gente consegue fazer alterações máximas, né? Um bocado mesmo de alteração a gente consegue fazer. Principalmente quando... vou dar um exemplo. A mudança de sexo. Eu consigo mudar geral a minha característica, porque acaba envolvendo, né, em relação a hormônios, que acaba alterando algumas fisiologia, né, em relação aos fisiológicos aí, a fisionomia, as características, elas são alteradas. Mas a sua genética, o seu gene, o interior que está nas células, né, se houver uma pesquisa ou o que for, vai estar o dominante, que é, né, o que tem a sua característica. Mas você conseguiu mudar o fisiológico, ali toda o físico, né? Você consegue alterar com a ajuda de hormônios e etc, e etc. Deu para entender aí também? 12º, um indivíduo que apresenta 2 alelos diferentes do mesmo gene, dizemos que é um indivíduo... Cadê ela, hein, que acertou a outra aí? 2 alelos diferentes. Fabrício, 2 alelos diferentes. Letra D, heterozigoto. Tá vendo? É heterozigoto, eu falei. 2 alelos diferentes. Isso aí. Iguais homozigoto. Sei tudo. 13º, alguns estudos com gêmeos idênticos mostraram que o QI, a altura e os talentos artísticos podem ser diferentes entre os indivíduos. A melhor explicação para essas diferenças é que como é que gêmeos idênticos eles acabam tendo características diferentes? Eu coloquei letra B, mas isso tá perto não. Eu também. Mas é isso mesmo. O ambiente modifica também algumas coisas. Tem uma parte, eu não sei se quando eu expliquei pro o ano passado, se eu utilizei esse livro ou utilizei também o apoio do outro, que fala que existem algumas características que a gente aprende com os nossos pais. Por isso que aí envolve o ambiente. Às vezes a gente fala assim, não vou pela cabeça de ninguém. Será? O que vocês acham? Será se a gente realmente não consegue ir pela cabeça do outro? Ou incentivado pelo outro? Eu acho que a gente é incentivado por tudo. E aí, quem concorda que a gente é incentivado ou não? Em algumas coisas, eu acho. Quem não quiser falar, pode escrever aí no chat, que eu também estou acompanhando. Incentivado o quê? Por exemplo, pelo meio. Você acha que você... Como é que Isso, como é que fala quando a gente vai pelo outro? Tem uma palavrinha. Sabe viciado, né? Quem não sabe fazer? Tem um ditado, Maria vai com as outras, mas tem outra coisa. Eu não me lembro agora qual a palavra. Copista. Não, porque aí você talvez você copie algo legal. Mas eu quero dizer, por exemplo, um meio, não sei, uma convivência que você tem, isso, se isso te influencia. Se a gente é influenciável. Olha, Fabrício colocou a palavra.
Na personalidade, você tá falando? Sim, isso. Nas ações, na Uhum. personalidade. Ah, algumas coisas sim. Eu também acredito que sim. E isso envolve aí o fenótipo. Eu não sei se é no trecho desse livro aí que fala sobre isso. Que às vezes você tem o genótipo, você tem o gene, as características para determinada coisa, só que o meio ambiente, talvez o meio, né, ali onde você vive, ou te tira ou te influencia. E eu acredito. Porque às vezes quando a gente acompanha ou convive, talvez modifica um pouco o pensamento da gente. A gente passa a acreditar em algo que a gente não acreditava ou desacredita em algo. Então, talvez influencia sim, ou influencia sim, né? A todos nós. Não é mesmo? Então, isso se chama fenótipo. Você tem as suas características, mas você é alterado pelo meio. Alguém aqui já foi alterado pelo meio? Alguém aqui é fenótipo? Todo mundo tem uma característica que já foi alterada, né, gente? Quem aqui já pintou o cabelo? Um monte, né? Olha. Eu tinha. Quem já alisou o cabelo? Eu sou rebelde gótica das trevas, eu pinto o cabelo e uso preto. Se alisou o cabelo, se pintou o cabelo. Fenótipo. Se existe uma característica diferente do campo da família. Fenótipo, foi alterado pelo meio. A família acredita em uma coisa, você acredita em outra. Fenótipo. Então, existe muito disso, tá vendo? Em tudo. A 14ª questão. Um estudante de 23 anos, doador de sangue tipo universal, é moreno, tem estatura mediana e pesa 85 quilos. Todas as alternativas apresentam características hereditárias, hereditário passado de geração. Desse estudante que são influenciadas pelo meio ambiente. Qual a característica citada aí que não é alterada pelo meio ambiente? Se você nasce com ela, você morre com ela. Grupo sanguíneo, né? Isso, muito bem. Se a gente nasce com um tipo de grupo sanguíneo, a gente morre com esse tipo de grupo sanguíneo. É único. Compreendido? Uhum. O nosso próximo conteúdo aí é sobre a evolução dos seres, que entra também em relação, eu vou falar aqui rapidamente, né, porque a gente já está passando do tempo, entra também em genótipo e fenótipo. Muitas espécies de animais, elas sofreram evolução, adaptação ao meio ambiente em que vivem. No estudo de ciências, vocês descobriram algum animal que teve essa adaptação? De se adaptar ao meio ambiente. Sofreu uma alteração do fenótipo. Vocês conhecem algum animal? Que lá no seu surgimento, há não sei quantos anos atrás, ele era de um determinado jeito e hoje ele é de outro. Acho que a maioria, os gatos. Esse tem gente que fala que a gente era macaco e agora a gente é gente. Pois é. Diz, né, que houve uma evolução, que a gente tinha características parecidas, talvez a nossa fisionomia, porque com os achados, né, as arcadas, os fósseis que são achados, as características são bem parecidas com de um macaco. Não quer dizer que a gente seria, né? Mas talvez com o passar dos anos o formato do nosso corpo evoluiu. Tem até uma imagem, né, que mostra como se a gente andasse de 4 patas e a gente foi evoluindo, né, esticando a coluna.
quem sabe se realmente não foi assim? Talvez possa ter sido, né? Não que a gente tenha sido um macaco um dia, né? Como é que diz? Mas o nosso organismo evoluiu para o que nós somos hoje. Talvez tenha acontecido isso. É um animal bem comum que sofreu essa alteração foi a girafa. A girafa, ela não tinha o pescoço alongado. A primeira girafa, né, que eles encontraram de lá da evolução, não tinha. Ela só passou a ter o pescoço alongado para adaptar-se ao meio ambiente. Por quê? Existiam vários e vários animais que se alimentavam das plantas na mesma altura que ela. E aí acabou diminuindo a quantidade, né, de alimentos. E para isso ela começava a esticar o pescoço para pegar em um ambiente mais alto. E aquilo foi causando a alteração física, e os demais já foram se adaptando àquele meio. E nós, seres humanos, possa ser que tenha sido dessa forma também. Até porque existem muitos fósseis, né, que traz todas essas características. E a nossa evolução, né, que é das células procariontes e eucariontes, uma célula, várias células, os seres, as adaptações que foram feitas. Na página 70 fala um pouquinho dessas adaptações, né? Será se a gente conseguiria se adaptar, viver em um determinado ambiente ao qual a gente não foi adaptado? Será se a gente conseguiria? Não nascemos em tal ambiente. Na página 74, fala um pouquinho dessa característica que eu falei das girafas, né? Que elas se adaptaram, segundo Darwin, elas se adaptaram para o meio ambiente. Elas evoluíram para conseguir essas características. Eu vou finalizar a nossa aula. Vocês, na próxima aula, eu dou uma explicação melhor desse conteúdo, porque já são 6h25. Já ultrapassamos em uns 15 minutos do tempo. E muito obrigada pela participação de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar me procurando. Agora que eu tô lendo as mensagens de vocês aqui, as resenhas. Dei uma olhada aqui. Eu não tava olhando. Pois é, virou. E aí a gente foca um pouco mais nessa evolução, nessa do o homem macaco. O homem macaco virou homem. Então, a gente foca mais nessa evolução. Fiquem com Deus. Precisando, pode me mandar mensagem. Não se preocupem em mandar, ok? O que eu puder auxiliar vocês, eu estarei auxiliando. Aí na próxima aula a gente foca um pouquinho mais nesse conteúdo. Caso tenham ficado também com alguma dúvida do conteúdo anterior, só falar, certinho? Marcos já saiu, gente. O que é que eu faço com o Marcos? Eu nem dei tchau. Voltou. É do Marcos. Ele voltou. Talvez tenha desconectado. Talvez ele deixou o celular lá e agora que conectou. Então, gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até semana que vem, ok? Semana que vem, de novo, a gente vai utilizar o Meet. Quer dizer, até quando a gente puder ir. Tem alguém que tá usando... Tem alguém usando internet de dados aí? Será? Acho que não, né? Todo mundo tá usando Wi-Fi? Graças a Deus. Tchau, gente. Aí, pra desligar, só apertar no botãozinho vermelho aí, do telefone. Meu Deus, muito burra, cara. Tchau.
Beijo, boa noite.